Bom dia a todos. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, santo, 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 exaltado seja o Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Pai, porque Tu és merecedor, Tu és digno. Nós queremos, ó Deus, neste momento, agradecer ao Senhor por esse momento maravilhoso de estarmos aqui em Tua presença, tendo esse privilégio de Te louvar e Te engrandecer. Pai Santo, em nome de Jesus, agora nós vamos meditar na Tua palavra. E o Senhor possa, Pai, nos dar sabedoria para que nós possamos entender o que a Tua palavra quer nos mostrar. Que a Tua palavra, Pai, venha nos dar sabedoria para que nós possamos permanecer fiéis no caminho do Senhor e que nós possamos sempre aprender a confiar mais no Senhor. Muito obrigado agora por este momento. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, que no abrir e fechar da minha boca, a vontade do Senhor venha prevalecer. Que não seja eu, mas a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Leitura diferente hoje, né? Primeira vez que nós fazemos uma leitura cantada, ficou maravilhoso, né? E o que falar desse texto, né? O que nós podemos falar? Que maravilha é a palavra do Senhor, né? Ele vai falando aí no versículo 7, a lei do Senhor é o quê? Perfeita, né? Ela é a verdade. E ele fala aqui que ela restaura o quê? A alma. E muitas vezes nós precisamos nos restaurar, não é assim? Nós precisamos restaurar a nossa alma. E aonde nós vamos restaurar? Na palavra do Senhor, que é perfeita, né? Ele fala aí, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Gente, Deus é fiel em tudo aquilo que Ele o quê? Faz e prometeu. E Ele vai falando, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A palavra do Senhor não faz curva nem para a direita e nem para a esquerda. Ela tem apenas um caminho que é reto e aplanado. E ele fala aqui que o caminho do Senhor, que os preceitos do Senhor alegram o nosso coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina o quê? Os nossos olhos. Por isso nós precisamos estar sempre meditando na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai nos dar o quê? Sabedoria, para que nós possamos enfrentar tudo que há neste mundo. Vai nos dar instrução, nos fortalecer, para que nós possamos permanecer fiéis no caminho do Senhor. Ele fala no versículo 9, o temor do Senhor é o quê? Límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Ou seja, Deus não pode mentir. Tudo que Deus nos traz é o quê? A verdade. São mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Olha só a comparação que ele faz. É mais precioso do que o ouro. Por quê? Bem nenhum, riqueza nenhuma pode te comprar a sua salvação. E ele fala, são mais doces do que o mel e o destilar do favo. Mas será que realmente nós temos provado desse maná, né? Será que nós temos provado desse manancial? Será que realmente nós temos desejado a palavra de Deus, como ele tem falado aqui? Ela fala aqui que ele é o quê? Mais doce do que o mel. Será que nós temos nos deliciado da palavra de Deus? Nós temos buscado experimentar a palavra de Deus? Será que ela realmente está sendo valiosa na minha vida e na sua vida? Por quê? Às vezes tem algumas passagens na palavra de Deus que, se a gente não tiver um profundo conhecimento, vai nos deixar dúvidas. Vai fazer com que, muitas vezes, a nossa cabeça vai dar um nó. E isso, eu tenho duas passagens que na minha opinião, na palavra de Deus, que se a gente não procurar entender o que está falando o texto,
vai nos deixar dúvida a respeito de Deus. Vai nos fazer com que nós possamos, vai levantar pensamentos que muitas vezes a gente não consegue entender. Um deles, às vezes, nós podemos pensar assim, Deus está mentindo na sua palavra. O segundo, a Bíblia está se contradizendo. E terceiro, eu não estou compreendendo o que está escrito. Então vamos lá. Primeiro, Deus não pode mentir, correto? Nós vimos aqui que Deus é verdadeiro. Deus não mente. Então o primeiro pensamento que Deus está mentindo está totalmente o quê? Errado. Porque Deus é Deus e não há nele engano nenhum. Deus jamais vai mentir em sua palavra. Tudo que Deus fala é a verdade. Então, o primeiro pensamento é descartado porque Deus não mente. Jamais mentiu e jamais vai o quê? Mentirá. Vai mentir, né? Deus jamais vai mentir, porque Deus é verdade. O segundo, a Bíblia está se contradizendo. Se você pegar a Bíblia de uma capa na outra, você vai ver que a Bíblia jamais vai contradizer. Ela jamais vai contradizer um versículo com o outro. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é viva. Hebreus 4:12 fala que ela é viva e eficaz. Segundo Timóteo 3:16 fala que ela é o quê? Útil para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Ou seja, então a palavra de Deus ela é viva, eficaz e ela é útil em nossas vidas. Ou seja, então, a palavra de Deus jamais vai o quê? Se contradizer. Há harmonia na palavra de Deus, lá de Gênesis até Apocalipse. Do primeiro livro até o último livro. Sobrou, então, a terceira hipótese. Eu não estou entendendo o que está escrito. Por quê? Eu gostaria que vocês abrissem comigo suas Bíblias no livro de Provérbios. Cantei muito hoje, a garganta começou a coçar. Provérbios 22, versículo 6. Por que eu escolhi esse versículo? Alguns meses atrás, uma irmã me abraçou chorando, e falou comigo, Gladstone, eu não entendo o que aconteceu com os meus filhos. Eu ensinei os meus filhos o caminho do Senhor desde criança. E quando eles cresceram, todos eles se desviaram da presença de Deus. Todos eles abandonaram Deus. Aonde eu errei? Eu fiquei sem entender. Falei, meu Deus, pensa no dia que eu fiquei sem chão. Eu não sabia o que falar com essa irmã. Não sabia o que falar com ela. Eu fiquei sem chão. E isso começou a ficar ali na minha mente. Eu comecei a falar com Deus. Meu Deus, aonde está o erro? Por quê? Por que isso acontece? Olha o que diz o texto. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas por que a gente ensina os nossos filhos o caminho do Senhor e muitos se desviam dele? Por quê? Aonde está o erro?
A gente ensina desde pequenininho, e quando cresce, muitos filhos abandonam o caminho do Senhor. E nós vemos isso dentro da igreja. Homens que a gente conhece há anos, perseverantes, pregadores da palavra de Deus, homens que dedicam a vida a servir a Deus, e os filhos se extraviaram. E os filhos abandonaram o Senhor. Homens que criaram os filhos no caminho do Senhor e os filhos abandonaram. Aonde está o erro? E eu conversei com Deus, Deus, aonde está o erro? O erro está, muitas vezes, é que nós não procuramos entender o que o texto está querendo nos mostrar. Às vezes nós pegamos versículos isolados e isso causa uma dificuldade na nossa mente de entender o que a palavra está dizendo. Se você ler novamente o texto, ele diz: ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando for mais velho não se desviará dele. Aqui está falando no caminho do Senhor? Oi? Está falando no caminho do Senhor? Não. Ele está falando no caminho que se deve andar. Está falando de quê? Educação, respeito, disciplina, ser uma pessoa do bem. É isso que o texto está falando. Porque se o texto estivesse falando, ensina o caminho do Senhor, e a criança não vai se desviar, se a criança desviou, Deus está o quê? Mentindo na sua palavra. Está se contradizendo na sua palavra. E Deus não mente e a palavra de Deus não se contradiz. Então o que ele está querendo dizer aqui é que se eu ensinar o meu filho a ser uma pessoa educada, ele não vai desviar disso. Se eu ensinar o meu filho a ser uma pessoa do bem, ele não vai desviar disso. Se eu ensinar o meu filho a ser uma pessoa prudente, ele não vai se desviar disso. É isso que o texto está falando. E se nós educarmos os nossos filhos, nós vamos colher resultados. Se você olhar o livro de Provérbios, eu tive o privilégio de ler esse livro há pouco tempo atrás, ele vai fazendo uma comparação entre o sábio e o tolo, entre o prudente e o insensato, entre aquele que tem uma vida do bem e que pratica o mal. O livro está fazendo esse paralelo o tempo inteiro. E é isso que nós precisamos entender. Ele não está falando aqui do caminho do Senhor, mas ele está falando do caminho que nós devemos ensinar aos nossos filhos, a educação que nós damos aos nossos filhos. Entenderam? Ou seja, se ele estivesse falando do caminho do Senhor, a palavra de Deus está o quê? Se contradizendo. E se nós vamos olhar, na palavra de Deus nós temos vários exemplos de homens que foram fiéis ao Senhor e os seus filhos não. O primeiro exemplo que nós temos é Caim. Abram comigo aí suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 4. E isso vocês vão ver que vai vir desde lá do começo. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Lá no começo, Deus ainda interagia com Adão, com Eva, tanto que se você for olhar aí, o nascimento de Caim, né, fala aqui, ó, versículo 1 fala: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concedeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio de quem? Do Senhor. Ou seja, então o Senhor participou lá do parto de Caim. Correto? Olha o que diz o versículo 6 a 7. Quem está falando com Caim? Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo contra ti, mas contra ti o quê? Quem falou com Caim?
Ele escutou? Não. Ele desobedeceu. O próprio Senhor falou com Caim. Deus participou do nascimento dele. E ele ouviu a voz de Deus? Não. Desobedeceu. Outro exemplo que nós podemos ver aí. Os filhos de Arão. Abra comigo em sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 29. Êxodo capítulo 29, versículo de 1. Versículo 1 até o 9. Diz assim: isto é o que lhe farás, para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos e bolos asmos amassados com azeite, e obreiras asmas untadas com azeite, e flor de farinha de trigo os farás, e os porás no cesto, e no cesto os trarás também o novilho e os 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica, sobre peliz da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e polirás a mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe derramarás sobre a cabeça, assim ungirás. Farás depois que se cheguem os filhos de Arão, e os vestirás de túnica, e os cingirás com cinto. E Arão e seus filhos lhes atarás as tiaras para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e os seus filhos. Então veja bem, Arão e sua família foi escolhida para ser o quê? Sacerdotes. Foram instruídos por Deus para poder servir a Deus, fazer a parte espiritual lá de Israel, cuidar da parte espiritual de Israel, como sacerdotes que intercediam pelo povo. Arão e seus filhos. E o que aconteceu? Obedeceram? Os filhos dele obedeceram? Não. Olha o que diz Levítico capítulo 10. Um pouquinho à frente aí. Levíticos capítulo 10, versículos de 1 a 3. Havia toda uma preparação para que eles pudessem exercer o que? O sacerdócio, né? Todo um procedimento que Deus deixou instruído para que pudesse ser feito. E olha o que eles fizeram. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso o trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrai a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Havia um procedimento. Eles obedeceram? Os filhos de Arão obedeceram? Não. E o fim que aconteceu? Morreram. Outro exemplo, os filhos de Eli. 1 Samuel, capítulo 2. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 17. Versículo 12. Vou colocar o versículo 12 na frente aqui. Versículo 12 até o versículo 17. Olha só, Eli era o quê?
Sacerdote de Deus e também o quê? Um juiz. Que era responsável por aplicar o quê? A lei do Senhor, o homem temente ao Senhor. Mas olha o que acontece com seus filhos. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois os costumes daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ali ia a Siló. Ou seja, então o que eles faziam quando era levado o cordeiro ali, era levado o sacrifício? Eles iam lá com o garfo, metiam o garfo lá e tirava a melhor parte para eles. Metiam o garfo lá no sacrifício e pegava tudo aquilo que o garfo pegava, eles tiravam para eles. Não foram instruídos a fazer as coisas certas? A andar no caminho do Senhor, fazer a vontade do Senhor? Obedeceram? Obedeceram? Não. E olha o que vai falando aí. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote. Ou seja, então aquilo que era pelo sacrifício, eles o quê? Pegavam para si. Porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhes dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes homens, desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Veja bem, não eram instruídos a fazer as coisas certas? Faziam? Não. Versículo 22 a 25. E olha só, não parava só nisso aí não. Olha o que diz o versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Não só bastasse retirar do sacrifício a parte que não lhes cabia, ainda o que eles faziam? Se deitavam com as mulheres lá na porta da tenda da congregação. E disse-lhes, e Eli, falando com seus filhos: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Eli falando com seus filhos: pecando o homem contra o teu próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ou seja, adiantou o pai chamar a atenção dos filhos? Não obedeceram. E nós sabemos qual foi o fim deles. Morreram na guerra, a fio da espada. Outro exemplo, Samuel. Quem foi Samuel? Foi criado aonde? Desde menino, na disciplina do Senhor, desde criança. Era um homem temente ao Senhor, que dedicava a sua vida ao Senhor desde menino. Era profeta e também o quê? Juiz de Israel. Mas olha o que aconteceu. 1 Samuel 8, versículo de 1 a 3. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juiz sobre Israel.
O primogênito chamava-se o quê? Joel. E o segundo, Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o quê? Os direitos. Veja bem, Samuel foi criado desde menino no caminho do Senhor. Vocês acham que ele também não ensinou seus filhos? Ensinou. Ensinou desde o começo aos seus filhos o caminho que tinha que andar, o que teria que ser feito. Mas o que acontece aqui? Obedeceram? Obedeceram? Não. Fala aqui, porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno. Como juízes, se eles aceitaram o quê? Suborno para ir contra as causas. Dava causa ganha, aquela causa que estava perdida, se a pessoa chegava lá e subornava, ele ganhava a causa, mesmo estando errado. Ou seja, fizeram o que o pai ensinou? Não. Andaram nos caminhos do Senhor? Não. E por último, exemplo, o filho de Davi, Salomão. 1 Reis, capítulo 2. Primeiro Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Diz assim: aproximando os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser o quê? Homem. O que ele está falando? Ó, eu vou morrer. A minha morte está chegando. Seja corajoso, você vai ficar no meu lugar. Você vai herdar o trono. Você vai ser rei de Israel. A minha hora está chegando. E aí o que ele fala? Olha a instrução que ele dá. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o caminho para andarem perante a minha face fielmente, e de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Então, Davi estava o quê? Morrendo. O que ele fez? Ele chamou Salomão. Vem cá, Salomão. Vou te dar as instruções aqui, o que você tem que fazer para que você seja o quê? Bem-sucedido. Olha, ande no caminho do Senhor, nos mandamentos do Senhor, na lei do Senhor. E o que aconteceu? Começou bem, não começou? Foi certinho ali, tal. Mas quando ficou velho, mais velho, o que aconteceu? Desviou. 1 Reis, capítulo 11. Versículo 1. Deus tinha falado lá no começo, né, na lei dele: não case com mulheres de outros povos, para que elas não venham o quê? Desviar você do caminho do Senhor. Deus já tinha falado isso na lei dele. Mas Salomão escutou? Não. Olha o que diz o versículo 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas,
amonitas, edonitas, sidônias e etéias. Aqui ele já transgrediu a lei do Senhor. Porque o Senhor falou, olha, não misture com outros povos, não se casem e não se dão em casamento. Ele desobedeceu a palavra de Deus. E aqui fala que ele amou a filha de Faraó, as moabitas, amonitas, edonitas e etéias. Mais ou menos aqui 6 povos diferentes. E olha o que diz aqui. As mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem se casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguires os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez o Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, os quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Veja bem, a primeira coisa que Davi falou com ele, olha, siga os mandamentos do Senhor. Obedeça à lei de Moisés. E Davi obedeceu? Não. Ele desobedeceu e desviou do caminho do Senhor. Então, por isso que a gente precisa entender o que a palavra de Deus está falando conosco. Naquele versículo que nós lemos lá no começo, ensina a criança o caminho que se deve andar, e ele não se desviará dele, ele não estava falando do caminho do Senhor. Porque a Bíblia aqui nos mostra quantas pessoas ensinaram seus filhos, e seus filhos foram desobedientes e abandonaram o Senhor. Assim também pode acontecer conosco. Às vezes a gente ensina o caminho para os nossos filhos e eles se desviam. O erro é nosso? Não. O erro está na palavra de Deus? Não. Deus nos dá livre-arbítrio para nós escolhermos o que nós queremos. Eu não posso salvar os meus filhos. Não posso. Eu posso salvar o Mateus? Não posso. Eu posso salvar a Esther? Não posso. A única coisa que eu posso é mostrar o caminho. Agora depende deles quererem ou não. Se eles quererem, eles vão herdar a vida eterna. O meu desejo é esse. Eu tenho certeza que todos nós, como os pais, o nosso desejo é esse. Desejar que nossos filhos sejam salvos, que andem na palavra do nosso Deus. Mas depende de mim? Não, depende deles. É o meu desejo? É. Mas será que é o desejo deles? Será que é o desejo dos nossos filhos? Eu quero que os meus filhos cheguem lá. Eu tenho certeza que vocês querem que todos os seus filhos cheguem lá. O que nós podemos fazer é mostrar o caminho. Agora, o desejo tem que partir deles. A vontade tem que partir deles. Se eles não quiserem, infelizmente nós não vamos poder fazer nada. Orar para Deus ter misericórdia. Eu quero que os meus filhos cheguem lá. Mas vai depender deles, não de mim. A salvação é o quê? Individual. Cada um de nós tem que cuidar da sua. Por isso que nós precisamos cada vez mais o quê? Meditar na palavra do Senhor. Entender o que a palavra de Deus está falando conosco. Para que a gente não tenha interpretação errada da palavra de Deus.
Porque aquele versículo ali, se a gente trazer para o caminho do Senhor, nós vamos estar interpretando errado. Ele está falando ali de educação e respeito. O caminho, se a gente ensinar nossos filhos, eles vão continuar até o final da vida. Mas o caminho do Senhor a gente mostra. Se eles não quiserem, aí é por conta e risco deles. Nós temos que, obrigação como pais, cuidar deles, tanto na vida física como na vida espiritual. Mostrar para eles o caminho. Mas um dia, se eles chegarem perto de você e falarem assim, não quero, não é isso que eu quero, infelizmente nós não vamos poder fazer o quê? Nada além do que orar por eles. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos, junto com os nossos filhos, permanecer no caminho do Senhor, para que todos nós possamos herdar aquilo que Deus tem preparado para nós, que é a vida eterna. Lembrando que a salvação é individual, todos nós devemos cuidar da nossa salvação e ajudar uns aos outros a chegar lá. Amém? Que Deus abençoe a todos.